Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos fazendo a live agora com o professor Marcelo Truzzi sobre cláusulas restritivas e planejamento sucessório. Estamos aguardando aqui o Marcelo, entrou, o Mário, aguardando a solicitação do Marcelo. Oi, a Jennifer, Paraná. Marina. Aí, Truzi. Tudo bem? Agora De novo. começamos oficialmente, né? É isso aí. Tudo bom, Marcelo? Graças a Querido, Deus, tudo bem, né? Sobrevivendo, felizmente. mas temos que ir, né? Porque esse ano vai ser difícil e acho que ainda ano que vem ainda vamos ter aí um período complicado, né? Uma É um estabilidade. momento bem delicado, né? Especial no nosso país, vacinação atrasada, mas nós temos que ter fé, confiança e cuca boa para tocar em frente. Sair disso, porque vai passar. E aí É, estaremos todos juntos. vamos lá. Marcelo, primeiro agradecer muitíssimo a sua agenda. Eu sei que é super agitada, viaja muito, sei que mesmo que as circunstâncias, mas teve um pouco mais liberado aí, né? Deu para a gente quase querer voltar a uma vida normal, mas estamos nesse momento de maior restrição. Então, muito obrigado. Sei que a gente vive se cruzando aí, às vezes, nos congressos e tudo, e muito obrigada mesmo. Queria dividir com vocês que o Marcelo participou do tomo 2, mas ele já é convidado desde o tomo 1, né, Marcelo? Da É segunda verdade. edição, não deu certo, mas enfim, agora deu, e o Marcelo tem um artigo, né, que é sobre cláusula, porque ele é a sumidade no Brasil, autoridade. Tem um livro sobre, foi sua tese de doutorado? Foi minha tese de doutorado. Sua tese de doutorado, e ele domina muito, e eu não tinha como não pedir exatamente o que ele domina tanto e faz a diferença. No artigo, nesse livro, tomo 2, o nome do artigo chama As cláusulas restritivas de propriedade como instrumentos de planejamento sucessório. Eu vou só, o Marcelo dispensa apresentações, mas fazer um breve advogado, militante, mestre, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, diretor nacional e presidente da Comissão dos Advogados do BDFAM, parecerista, e, como eu falei, trabalha muito com família e sucessões. E, assim, o artigo, né, você dividiu dentro da questão legítima do herdeiro necessário sobre a perspectiva civil constitucional, que eu acho que é interessante, até porque antes do Código 2002 até tinha eu lembro, acho que tinha um artigo da Ana Luísa falando até da possibilidade da inconstitucionalidade das cláusulas restritivas, mas depois eu até vi ela revendo essa opinião mesmo, mas é importante essa colocação. Depois você divide, né, as cláusulas restritivas de propriedade, as restritivas sobre a legítima do herdeiro necessário e a justa causa. Isso aqui, gente, é só um popurrí para nos dar, mas nós vamos ter toda a liberdade de ir conversando. Exatamente, eu acho que a gente até trocou opinião de AD sobre cláusulas restritivas, a questão da função também. Então, assim, quero primeiro te agradecer, te deixar super à vontade. Eu acho que antes da gente entrar na justa causa, falar um pouco da importância das cláusulas restritivas no testamento ou na doação, né? Como ela pode ser utilizada num planejamento. E também as limitações, a necessidade de justa causa, aí eu acho que aí a gente vai falando, mas e também, né, assim, de outros instrumentos que, por exemplo, trouxeram o momento de estar podendo ser utilizado, mas a gente não tem esse ordenamento no Brasil. Então, seja muito bem-vindo aqui na Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é uma série de lives só com autores do planejamento, né?
Então, realmente é uma honra. Mais uma vez, obrigado e passo a palavra para você. Obrigado, Dani. A honra é toda minha, é uma alegria imensa. E eu estou vendo vários colegas entrando aí nessa live. Foi um prazer imenso participar desse projeto, uma responsabilidade, porque não pela sua coordenação, mas também pela sua coordenação, ficou um trabalho realmente, desde o tomo 1, de muito fôlego, com assuntos realmente palpitantes e importantes. E quando me foi colocada essa situação das cláusulas restritivas como planejamento sucessório, nós temos que ter um cuidado para analisarmos essas cláusulas de uma forma promocional, de uma forma que venha a bem das pessoas que sofrerão essa restrição, né? No código anterior, na sistemática anterior, nós tínhamos quase que uma forma ilimitada em relação a essas cláusulas, em que o titular do patrimônio ele podia exercer esse direito de clausular com impenhorabilidade, inalienabilidade em especial, ou a incomunicabilidade todo o seu patrimônio. Ele não precisava justificar essas cláusulas. Então, era uma ideia de um caráter extremamente individualista da propriedade, em que o proprietário, pelo simples fato de ser proprietário, ele podia, muitas vezes, onerar um patrimônio. Muita gente, no passado, fazia isso até a segunda, terceira geração, muitas vezes num bom propósito, mas essas cláusulas, quando não manejadas de uma forma muito lúcida, muito consciente, elas também podem trazer problemas. Então, quando a gente, primeiro, analisamos as cláusulas restritivas, me parece que há uma necessidade de conformá-las. E elas estão no plano da infraconstitucional. Conformá-las com a diretriz constitucional, que é uma diretriz que tutela a dignidade da pessoa humana e é uma diretriz solidarista. A ideia da diretriz constitucional é que, com o ordenamento, possamos proteger as pessoas e não criar ônus gratuitos, desnecessários, que muitas vezes prejudicam os próprios herdeiros, os sucessores que receberão esse patrimônio, né? Então, às vezes até inviabilizando, né? Inviabilizando. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é a perspectiva solidarista do ordenamento na tutela das pessoas, e não uma visão fria, crua, ainda que o bom propósito tenha imperado a declaração daquela vontade. Então, assim, o pai que tem uma preocupação com o futuro do filho e teme que ele venda um patrimônio, então ele vai lá e fala, olha, eu vou colocar uma cláusula de inalienabilidade. Ou então, olha, eu estou preocupado porque ele pode estar envolto em dívidas ou se envolver em dívidas e comprometer o patrimônio. Vou colocar uma cláusula de impenhorabilidade sobre esse patrimônio. Ainda que o propósito seja bom, me parece que tem que ter uma justificativa para isso. O ordenamento, ele não exige isso sobre todo o patrimônio. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, tá? Eu acho que nós perdemos uma excelente oportunidade de exigir uma justificativa para essas cláusulas sobre todo o patrimônio. Há uma discussão a respeito, mas a imensa maioria dos autores entendem que o instituidor das cláusulas ele tem uma restrição a elas quanto à legítima do herdeiro necessário, falaremos depois, é o 1848, mas quando eu vou estabelecer ou trabalhar com essas cláusulas, elas, ao mesmo tempo que elas podem ser importantes instrumentos de um planejamento sucessório, e aqui eu vou diminuir, não para aquelas ideias maiores, né? Mais complexas, como as holdings familiares, os trusts, mas às vezes pequenos planejamentos sucessórios que realmente justificam as cláusulas. Mas e planejamento é para todos nós que fazemos, compomos a sociedade, e a gente tem detectado isso depois da pandemia, os dados dos colégios notoriais têm demonstrado em dados o aumento, o crescimento de transmissão de bens, seja através de doação, seja através de outros institutos, partilhas, está existindo um maior, e é para todos. Na verdade, nós temos assim, e a sua obra demonstra isso, tão bem coordenada, que nós temos uma gama infinita de planejamentos. Então, o primeiro ponto para que eu quero um planejamento? Qual a finalidade desse planejamento? Para que direcionemos efetivamente para instrumentos efetivos. E as cláusulas restritivas, elas podem e são instrumentos efetivos, né, na tutela de um interesse legítimo do herdeiro, mas muitas vezes elas podem prejudicar. Então, eu vou exemplificar. Às vezes, existe um filho sabidamente incapaz de administrar o patrimônio,
um idoso em situação de vulnerabilidade, às vezes uma criança que os pais faleceram e o avô teme que ainda ele venha a faltar e, portanto, essa criança não tenha como cuidar desse patrimônio, ele dispor naquele filho que é estróina, gastador, sabidamente um dissipador de patrimônio, uma cláusula de inalienabilidade, ela se mostra muito proveitosa. Só que nós temos que entender também que essa mesma cláusula de inalienabilidade, se ela não for muito bem manejada, ela cria problemas. Exemplo, eu posso, e era muito comum isso no passado, proprietários rurais receosos que os seus filhos viessem a vender propriedades rurais, eles impunham cláusula de inalienabilidade e com isso eles acabavam retirando o próprio bem do comércio. E aqui eu faço uma observação. Um dos dinheiros mais baratos que existem é o financiamento rural. Quando você coloca uma cláusula de inalienabilidade, automaticamente, isso é uma matéria já pacificada, até pelo texto do Código Civil, na cláusula de inalienabilidade está inserido a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Se eu coloco uma cláusula de inalienabilidade sobre a propriedade rural, ninguém vai conceder um empréstimo rural, porque aquilo que é inalienável é impenhorável. Eu perco a garantia, que é o próprio bem. Então, aquilo que serviria, em tese, para facilitar e proteger o herdeiro, se não for um caso específico de um herdeiro realmente estróino, gastador e dissipador, na verdade, ao invés de ajudá-lo, vai prejudicar. Então, aquilo que, em tese, seria um bom propósito, na prática, se revela desastroso. Acaba onerando o herdeiro, que não pode dar uma destinação social, e aqui que eu volto ao tema, dar uma função social àquela propriedade, que é torná-la produtiva, porque ele não consegue um financiamento rural. Então, da mesma maneira, a impenhorabilidade. Muitas vezes, essa inalienabilidade. Eu tenho até uma questão, viu, Dani, que é assim, muitas vezes a gente fala nessas conquistas patrimoniais, mas tem muitas conquistas existenciais que são deixadas de lado por uma cláusula de conteúdo nitidamente patrimonial, como a inalienabilidade. Eu vou dar um caso prático. Um senhor com muito bom propósito, muito humilde, ele comprou uma casinha pequenininha e doou para a filha com a cláusula de inalienabilidade. Preocupado que ela tivesse moradia, coisa e tal. Só que essa menina, que também é muito humilde, o desejo dela era cursar uma faculdade para que ela pudesse progredir na vida. Só que para ela garantir, ela tinha que dar um bem em relação à garantia do financiamento das mensalidades escolares. O único bem que ela tinha era aquele, que ao invés de ajudá-lo, porque ela podia dar em garantia, a escola não aceitava, porque tinha uma cláusula de inalienabilidade, de impenhorabilidade. Aí começam as discussões. Eu posso superar essa cláusula ou não? Eu posso conseguir uma mitigação no rigor da inalienabilidade, da impenhorabilidade, para alcançar essa efetiva tutela do herdeiro, que é, o que é melhor? Ter uma casinha que vai dar R$ 500 de aluguel, ou essa menina conquistar uma graduação que abre um mundo para ela, que ela pode conquistar muito mais do que isso, né? Então, essa é uma situação concreta, prática, e aí muitas vezes a gente tem que questionar a validade da cláusula para que ela possa efetivamente cumprir com executar uma um função. projeto existencial que é muito maior do que uma casa que vai dar o quê? R$ 400, R$ 500, R$ 600 de aluguel. É uma casa no subúrbio, coisa e tal. Então, aí que eu chamo a atenção para um cuidado que deve se ter em relação a esse tipo de planejamento sucessório envolvendo as cláusulas restritivas. Eu sempre que falo, por exemplo, né, quando a gente, além dos instrumentos institucionais, assim, que eu falo de institutos, né, eu falo que alguns meios, por exemplo, o regime de bens, as cláusulas restritivas, mas eu sempre chamo muita atenção nas aulas que, às vezes, o que você quer hoje não é o que você vai querer daqui a 15 anos. A vida das circunstâncias mudam, né? E as pessoas, às vezes, fazem um testamento ou fazem e esquecem de mudar, a vida vai levando. Como tem casos de seguro, às vezes, seguro de vida. Tem um exemplo que o Marcos Erhardt sempre dava, que ele botou assim, a minha esposa, ele já tinha divorciado dessa esposa, estava numa outra união estável, como ele não nomeou, estava minha esposa, enfim, ou ele não tinha divorciado, ainda era casado, enfim. Essa só era separada de fato, enfim, existem dessas circunstâncias. E aí eu falo, olha, muito cuidado, porque você tem que realmente
ver, porque às vezes o que é bom hoje não é daqui a 15 anos. E você, eu acho que é importante também dizer que isso está limitado agora a uma geração, né? As cláusulas, ela não é ad eterno, né? Ela tem essa questão de ficar na próxima geração, Até ou o pode ser também entendimento. por tempo determinado também, Até o né? entendimento. As cláusulas elas podem ser temporárias ou vitalícias, mas quando vitalícias é no tempo de vida do herdeiro, elas não se transmitem à segunda geração. Há até um acórdão da ministra Nancy Andrighi a respeito, e felizmente esse entendimento, porque no passado, como eu disse, não raro se clausulava até a segunda geração. Tinha cláusula de terceira geração, quer dizer, 3 gerações com uma cláusula de inalienabilidade. Era a ideia de manter efetivamente aquele patrimônio no seio familiar, que é cultural, Mas né? acima de. Mas aí você está visando muito mais uma autonomia da vontade do autor da herança, acima de tudo, e de perpetuar, e de que forma que você, se, vamos supor, nesse exemplo que você deu, por exemplo, do agronegócio, você, sem penhorar que você, quando é até, por exemplo, agricultura, normalmente é a safra, mas quando é a pecuária, normalmente é a Pecuária. terra, uma parte dela que seja, mas é muito a terra, já é diferentemente Isso, Dani. de Olha como isso é porque o curioso. agricultor ele é muito, como é que se diz, às vezes a renda, né? A renda, a terra, então ele não tem a terra no nome dele e aí ele empenhora a safra, vamos supor, É, né? É muito comum isso na agricultura. Mas o que eu vejo é uma forma também muito de perpetuar aquela vontade do autor da herança, tipo, e aí ele quer que fique duas, quer dizer, queria, né? Agora a gente sabe ter uma alimentação, mas acima de tudo, dar um valor ao patrimônio que você não está dando valor aos seus filhos, porque muitas vezes não tem. E aí até teve uma pergunta aqui, uma sugestão, não foi pergunta, pedindo para delimitar depois dessa questão da justa causa. Então, depois mas eu acho que essa análise preliminar que nós fizemos, da utilidade, que pode ser realmente muito útil, junto com questões de regime de bens. A gente sabe que hoje a gente não tem, na questão da sucessão, né, nenhum um regime que não comunique em maior ou menor grau, e por isso, às vezes, os planejamentos, que eu digo que planejamento nada mais que uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua morte. Então, essa organização patrimonial, ela e eu gosto muito de descaracterizar que não seja só para as grandes fortunas, pelo contrário, para todos nós, porque muitas vezes as pessoas estão com chiado. Você está ouvindo? eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tava dando um chiado, mas agora acho que Melhorou? parou. Melhorou. Então, assim, eu acho que quando a gente fala, a gente tem que pensar, mas infelizmente ela é muito utilizada, as cláusulas, nessa forma de perpetuar muito a vontade do autor da herança e sem ver não só a função da propriedade, mas também é uma imposição muito dele. E eu acho que essa palavra promocional é muito importante, né? Ana Luísa, que tem a função Aliás, ela promocional do tem obra testamento, de referência, né? essa nomenclatura, que é a tese dela também de doutorado. Então, assim, a gente tem que ver o viés. A comunicabilidade, eu acho que até ela pode ser aplicada para quando você quer, às vezes, que não comunique nessas questões, mas a questão da impenhorabilidade e inalienabilidade tem que ser muito bem fundamentado, né? Existem algumas questões, e aí eu falo já adentrando um pouco assim, podemos até, quando a gente falar na justa causa especificamente, o legislador é absolutamente claro em exigir sobre a legítima do herdeiro necessário que o instituidor das cláusulas ele declare um real motivo que subsidie a sua preocupação. Então, a premissa é que todos são capazes de administrar o próprio patrimônio, salvo prova em contrário. Me parece que aqui é uma questão tormentosa de quem seria essa prova, e me parece, a regra é a legítima é intangível. A legítima não pode ser clausulada. É um direito do herdeiro recebê-la livre de peias. Aliás, como acontecia
antes da Lei Feliciano Pena, em 1907. Não sei, não lembro se era 1907 ou 1914, que a legítima chegava ao herdeiro absolutamente livre de nenhuma restrição. Aí o Código Civil de 16 recebe essa possibilidade das cláusulas restritivas e recebe sem qualquer observação. Então, no passado, eu podia simplesmente declarar que o bem era inalienável. Eu não precisava justificar, porque aquilo estava inserido dentro do poder que o titular, que o proprietário detinha sobre a coisa. Me parece que na perspectiva constitucional, e aí o 1848 do Código Civil segue isso literalmente, ele volta ao sistema anterior para dizer: a legítima é intangível, é um direito dos herdeiros necessários receberem livre de quaisquer restrições, salvo quando houver um justo motivo. Se a lei estabelece como exceção, primeiro, cabe ao instituidor declarar as razões pelas quais ele coloca a impenhorabilidade. Aí você tocou num ponto fundamental. Essas razões, elas podem existir hoje, mas elas podem não mais subsistir ao tempo da abertura da sucessão. Ninguém sabe, felizmente, né, quando será o dia D. E eu tenho que, no momento da abertura da sucessão, provar que aqueles motivos declarados ou no testamento ou na doação, eles sejam persistentes naquele momento. Então, quando eu coloco isso, há que se ter uma preocupação muito grande no momento em que eu vou declarar a impenhorabilidade, a incomunicabilidade ou a inalienabilidade, se esses motivos serão provados no momento da abertura da sessão. Então, olha, o meu herdeiro é um estrói, não um dissipador. De quem é o ônus da prova? Me parece que provar fato negativo é complicado, né? Vou dizer, não, olha, eu sou uma pessoa capaz. Eu tenho como administrar o patrimônio. Quais seriam os elementos que aquele que institui a cláusula oferece para provar que efetivamente o herdeiro é um estrói, não é um dissipador? E me parece que isso tem que ser levado em consideração, um cuidado grande, para que não se caia numa situação de uma alegação vazia. Lembrando que aquele que instituiu a cláusula em testamento já não mais estará aí para fazer prova dela. Então, se eu tenho a preocupação com o meu filho, que ele é um estrói, um gastador, um dissipador, eu tenho que não só declarar essa razão, mas fornecer elementos de prova para aquele que, aberta a sucessão, virá demonstrar que aqueles motivos declarados eles existem. Se eles não mais existem, Dani, me parece que a regra é liberar o patrimônio. Tanto isso é verdade que nós temos ainda, para mim, uma velharia, aquele instrumento de apresentação de testamento. É a apresentação, cumprimento de testamento, né, em juízo. Muito bem. Aquilo, por mim, podia ser perfeitamente feito nos autos do inventário. Perdemos uma oportunidade no Código de Processo Civil agora de 2015 de inserir aquilo dentro do próprio inventário e seguir a vida. Por que eu digo isso? Porque os limites de cognição do magistrado nesse processo de apresentação, cumprimento e apresentação, registro e cumprimento de testamento, ele é muito limitado. E aí quase que questões formais, né? Só questões formais. Mas a questão é tão interessante que se o autor da herança estabelece uma cláusula de inalienabilidade ou de impenhorabilidade sobre a legítima e não a justifica, eu entendo que o juiz, analisando aquela perspectiva, falta um elemento formal. Ele pode desconsiderar aquilo. Ele não precisa de um questionamento. Perfeito, perfeito, Marcelo. E outra coisa, seja pelos princípios do novo CPC, celeridade processual, economia processual, de já estar por... Até porque se ele vai contra a legis nesse momento, já é até quase que um requisito formal ver que está contra a legis. Mas e aí eu costumo dizer o seguinte, eu não vou entrar na questão da parte disponível, porque aí eu realmente reconheço que é altamente questionável. Eu tenho uma posição absolutamente divergente. Eu sustento que, na perspectiva constitucional, seguindo aquele texto da Ana Nevares, eu teria que ter uma justificativa também, não pode ser gratuita a imposição da cláusula, mas eu reconheço que o ordenamento infraconstitucional não estabelece essa exigência para a parte disponível. Sobre a legítima, a necessidade de justificativa é tamanha que ela é considerada nula a imposição da cláusula se ela não for seguida de uma
daquilo que é o conceito indeterminado justa causa testamentária. Então, Aí também tem uma questão que eu vejo assim, ou se eu entendo que ela é nula, mas tem gente que fala, a gente vê na doutrina aí também falando da ineficácia da cláusula. eu parto de uma nulidade com base no 166 do Código Civil, né? Numa das hipóteses que ele diz, olha, se você não seguir a prescrição legal, não observou, não declarou a causa, o juiz pode reconhecer, inclusive, de ofício isso. Há uma confusão muito grande, Dani, e é importante que se diga isso. Quando o juiz determina o cumpra-se do testamento, ele não está entrando no conteúdo das cláusulas. Então, portanto, o fato de determinar o cumpra-se não significa que a cláusula é verdadeira. O herdeiro pode impugná-la pelas vias próprias e provar a improcedência daquela cláusula, para que ele receba aquele patrimônio livre de peso. Então, são duas situações só para ficarem claras. Uma coisa é eu impor essas restrições sobre a legítima e não acompanhá-las de uma justificativa. Para mim é nulo, o juiz reconhece de ofício. Agora, se eu apresentei a cláusula e apresentei uma justificativa, é uma questão mérito. Ou seja, eu tenho que provar se aquilo que foi dito é verdadeiro ou não. E aí me parece que o herdeiro pode questionar, apresentando-se como uma pessoa capaz de administrar o próprio patrimônio, mostrando que, por exemplo, aquelas dívidas que existiam no passado, que o levariam à ruína e comprometeriam o patrimônio, não existem mais. E ele diz, olha, não tem porquê. As dívidas que eu tinha... As pessoas nem têm dívidas, nem têm nada. E são e aí, considerados evidentemente... Porque é receio de um medo hipotético. Aí, aquele cuidado de bom pai, né? Olha, já que se ele perder, tem uma cláusula de empenhorabilidade aí. Só que isso vem num desastre perder, porque às vezes ele quer. Eu vou dar um exemplo. Poxa, eu não tenho afinidade nenhuma com propriedade rural. Deve ser bacana, mas não tenho. Me colocar naquilo, muitas vezes eu não vou saber administrar. Eu quero vender aquilo para aplicar naquilo que realmente existe. Eu não vou aplicar em bolsa, que é arriscado, eu não entendo disso. Não, mas quer fazer um outro tipo de negócio. Alguém pode dizer, mas cabe subrogação. É um ônus tremendo, muitas vezes uma dificuldade enorme para você superar aquela subrogação, achar um outro imóvel demorado, burocrático. E aí é onde eu gostaria de fazer uma ressalva. Muitas vezes, o projeto de vida da pessoa, e isso ficando demonstrado, não tem um conteúdo patrimonial, mas existencial. Um exemplo que eu costumo dar é, eu tenho uma cláusula de inalienabilidade sobre um terreno, que eu não tenho condições de edificar esse terreno, mas eu tenho lá uma determinada defeito na face que eu posso utilizar os recursos daquele terreno inalienável para fazer uma cirurgia reparadora, que vai trazer um bem-estar para a pessoa, uma alegria de viver que muitas vezes ela não tinha. Eu tenho até um exemplo no livro, que é um acórdão que eu achei, que o desembargador citava, olha, uma cicatriz no rosto de um rapaz, às vezes até deixa ele mais charmoso, uma forma mais máscula, mas às vezes no rosto de uma moça é insuperável a situação que convalida. E num projeto existencial... Eu tenho o exemplo dos cabelos brancos. Homem de cabelo branco fica aquela coisa poderosa, né? Um poder. Eu sei que está na moda agora mulher assumir os cabelos brancos. Eu acho ótimo, lindo, mas comigo, eu estou vendo que minha mãe também está aqui. Eu sou da linha que não dá, mas isso para homem tá próspero, né? Então, aí, olha só, a pessoa quer vender, ele não quer subrogar, ele precisa do dinheiro para pagar uma cirurgia estética, reparadora. E se quiser fazer um cirurgião bom, a gente sabe que isso não custa barato. Há uma realidade de imóveis na capital, mas no interior, muitos imóveis ainda, terrenos principalmente, em pequenas cidades, eles não têm um valor muito expressivo. Tem até uma colocação que foi feita aqui pela Ana, eu estou vendo, se você me permite, ela cita, olha, e aquelas situações antigas que o cara usou lá em 1990, ele dispôs sobre a empenhorabilidade e agora ele vem a falecer. Em relação à legítima, a lei foi clara, tá? Só para responder essa questão. Sobre a legítima, se for feita a empenhorabilidade em um testamento, ele tem que aditar o testamento. Eu não conheço o que é aditar testamento, eu conheço fazer um novo testamento, para declarar a causa. Se ele não fez isso, aquela cláusula feita no passado, em testamento, antes do Código de 2002, ela vai cair no vazio. E o juiz vai reconhecer de ofício. Temporal, ele tinha que adequar isso durante o tempo. Tem a resposta nas disposições finais e transitórias do Código Civil, eu não lembro se é o artigo 2035, 2042. Um dos dois, eles tratam...
um dos dois ele fala expressamente a respeito, que na legislação revogada eu teria que utilizar e fazer um novo testamento. O grande drama que tem se aplicado a essa situação, Dani, é sobre a doação, se eu tenho que justificar na doação ou não. E aí há uma divergência na doutrina para dizer se no testamento é obrigatório, na doação, em tese, também seria obrigatório, porque senão eu posso fraudar o comando legal. Até porque existe aquele dispositivo que determina que as doações de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro é antecipação de legítima. Se é uma antecipação de legítima... Se você não fala que é da disponível, é adiantamento de legítima. Aí você vai ter que colocar... É o artigo 2042 mesmo, tá? Só para confirmar a questão lá nas disposições finais e transitórias, respondendo aí para a Ana. Então, quando a gente estabelece a doação, eu tenho dúvidas a respeito da necessidade de colocar no instrumento de doação, necessariamente, ou eu ter até o momento do óbito em testamento para justificar aquela cláusula imposta na doação. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma orientação e isso é transmitido aos cartórios, que vale para o testamento, vale para a doação. Eu realmente tenho dúvidas a respeito do conveniente da imposição da justificativa no instrumento de doação. Eu vou dizer por quê. Teoricamente, a Constituição determina que o Estado deve proteger a família e a unidade familiar. Imagine você eu fazer uma doação a um filho que, em regra, aceita a doação e lá está dito que ele é estróine e dissipador. É, no mínimo, constrangedor, né? Muitas vezes o herdeiro não aceita essa situação. Ou então você colocar, e aí é péssima a exigência legal, de exigir justificativa para incomunicabilidade. Você vai dizer o quê para incomunicabilidade? Fala, olha, me parece que é incomunicável por razões óbvias. Mas você vai dizer, olha, eu quero que seja incomunicável porque você casou com uma moça que eu não confio muito, ela está mais interessada nos seus encantos patrimoniais, aos seus encantos pessoais. Você acaba com o casamento do filho. Então, nessa perspectiva, e um segundo argumento, já que a antecipação de legítima, eu vou ter que trazer à colação esse patrimônio no momento da morte. Não há um risco de, talvez, esse patrimônio, pelo menos ele está assegurado que vai devolver. E eu tenho até o testamento para poder impor essas cláusulas. Então, assim, quando você junta conveniência, no primeiro momento eu tenho uma conclusão que, para a doação, eu tenho até o momento da morte para justificar a inalienabilidade, a incomunicabilidade, a impenhorabilidade. E muitas vezes você pode fazer isso num testamento cerrado, em que as pessoas não terão acesso. Isso evita constrangimentos, isso evita aborrecimentos. Agora, que eu tenho que justificar as cláusulas sobre a legítima, isso é texto literal de lei, não só infraconstitucional, mas que segue a diretriz constitucional de algo que é solidário, promocional. Marcelo, você falou em testamento cerrado. Eu, particularmente, só conheço um caso. Assim, eu vi um, a Ana Luísa falou de um outro caso, eu até tive em família, mas eu acho assim, o espírito do testamento cerrado muito compatível com essas questões de esconder o que está pensando, do que quer, ou incomodado. Eu gosto muito de, dentro do planejamento, dentro dessa organização, eu acho que de clareza, né? Compartilhar, dividir, saber. Eu sei que em algumas circunstâncias, mas eu acho que qualquer até situação, saia justa que seja, durante até a vida, pode ser... Mas eu vou dar um exemplo que eu entendo um pouco. Primeiro que o testamento cerrado, ele se justificava no passado, quando o testamento público, ele era efetivamente público. Hoje, por determinações das corregedorias, e aí eu cito a de São Paulo, eu não tenho mais acesso ao testamento público, salvo com autorização ou depois da morte. É isso que as pessoas também confundem um pouco, de achar que público tem publicidade. E não... E todo mundo tem acesso, né? Isso foi proibido. Agora, o reconhecimento, por exemplo, num planejamento sucessório, já que estamos falando a respeito, o reconhecimento de um filho fora do casamento, muitas vezes, traz um sabor danado. E aí, era comum as pessoas reconhecerem fora do casamento e já dispor, por exemplo, porque o Código permite, nesse testamento, sobre os quinhões hereditários de cada um. Ou, para evitar o aborrecimento, porque assim, eu concordo com você, o planejamento é bom quando todo mundo está de acordo, ciente, por exemplo, partir em vida. Todo mundo senta lá, já decide, coloca, etc. e tal.
Mas nós sabemos também, Ana, que em algumas situações familiares, qualquer faísca vira um incêndio enorme. E o testamento, ele acaba tendo alguma vantagem na modalidade cerrada, ou agora o público que ninguém tem acesso, para compor patrimônios onde eu digo o seguinte, olha, eu vou fazer essa divisão, vou respeitar a legítima de cada um, mas eu vou compor quinhões hereditários com bens singularizados. É um planejamento? É um planejamento. Eu não vou fazer holding, eu não vou fazer uma arquitetura maior, que muitas vezes ela é indispensável, mas eu resolvo um problema que é uma preocupação constante de um litígio futuro entre os herdeiros, de algo que não acabará. Então ele falou, ó, peraí, cada um aqui tem um apartamento. Então, eu tenho 3 apartamentos, cada filho mora em um. Cada um vai ficar com o seu, estou compondo quinhão e eventual diferença vai para a parte disponível. E os impostos, também vou precisar pagar os impostos. Vai ter que pagar imposto, Aliás, isso daí é o único que não pode deixar de pagar os impostos. Aí já tem 2 para 3, né? Agora, as vantagens das cláusulas, porque elas têm vantagens e desvantagens, é que, quando eu costumo dizer, se elas atendem efetivamente às necessidades daquela situação concreta, então é um filho que é estroina, mais nada, é um idoso em vulnerabilidade, mais nada, e eu quero, por exemplo, uma cláusula de inalienabilidade por um determinado período, ou de uma impenhorabilidade por um determinado período, qual é a vantagem? É rápido, é teoricamente mais barato e efetivo. Então, como é que eu faço isso? É a escritura pública ou é o testamento sobre esses bens? É menos burocrático, porque não existe grandes construções jurídicas, senão a preocupação de justificar a imposição das cláusulas, e o cuidado para os inconvenientes dela, né? Porque tem. E aí nós podemos listar também. Quais seriam os inconvenientes? A dificuldade para levantar essas cláusulas, o tempo para levantar essas cláusulas, toda a burocracia envolvida e muitas vezes, aqui ainda é maioria, a obrigação de você pedir subrrogação de vínculo. Baita coisa chata e custosa. Aquilo que você não gasta para impor, você gasta para levantar. E os anos que às vezes se gasta para uma ação dessa para você conseguir. Mas eu te fiz uma pergunta, eu entendo também que seria a nulidade também, mas isso eu não corro a possibilidade do juiz ter um outro entendimento. Como é que eu posso atender as duas frentes de um suposto entendimento? Por exemplo, se eu faço uma petição de nulidade e o juiz entende que é ineficácia, eu peço isso dentro de um caso prático. Você acha que pode pedir a ineficácia e a nulidade? Olha, eu vou só me permitir, por exemplo, assim, eu entendo que é nulidade, ou se é invalidade, ou ineficácia. A questão é a seguinte, onde é que eu vou pedir? Começa por aí. Uma ação própria. Então, eu penso que se for o caso de nulidade, o juiz pode conhecer de ofício. O que é nulidade? Para mim, só para ficar claro, sobre a legítima, eu tenho que ter pessoalidade da declaração. Então, segundo, tenho que declarar um motivo. Se ele é justo ou não, volto a insistir fazendo um paralelo, é questão de mérito. Então, se o meu filho é estroina ou não é estroina, se ele é gastador, se ele não é gastador, isso é uma questão que nós vamos apurar mediante prova. Mas eu tenho que declarar uma causa. E instrumento idôneo. Ou testamento ou doação. Se eu não observar esses 3 elementos, que é pessoalidade da declaração, idoneidade do instrumento onde eu apoio, onde eu consigno as cláusulas restritivas, que é o testamento ou o instrumento de doação. E se eu não tenho um motivo, eu não estou dizendo se ele é justo ou não, me parece que falta elemento formal. E aí eu estou no plano da validade, no meu modo de entender. O juiz pode conhecer de ofício. O juiz pode conhecer de ofício isso na apresentação do testamento, no próprio inventário, como tem sido feito. Agora, se eu coloquei uma cláusula e ela não ficou comprovada, eu só posso impugná-la em ação própria. Uma ação específica com ampla dilação probatória.
E aí entra aquilo que você falou. Então, a gente tem que entender. Uma coisa é impugnar o conteúdo da cláusula. Outra coisa é não ter motivo. Se não tem motivo para mim e está sobre a legítima, o juiz ignora. Marcelo, mas você falou que no seu entendimento a parte disponível também deveria ser justificada. Eu entendo que sim, na perspectiva constitucional, está no texto que eu escrevi, reconheço que você voto vencidíssimo, espero ser melhor doutrina um dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para a gente pensar num caráter extremamente individualista de retirar um Não, bem do mas mercado. já tem algumas pessoas aí que a gente conhece que já estão aí te acompanhando dentro desse entendimento. Queria agradecer aos professores, professora Sobunazar, professora Simone João Aguirre estava aí, aí, tantos outros minha aí, amiga Silvia Volpe, Marília também estava aí. Eu pessoal muito agradecer aí querido. A presença. Jennifer, que é uma querida aluna. Obrigado pela presença de todos. Bruna, obrigado, viu? Jennifer. Nós fomos também indicados essa live pela OAB de Sucessões de Minas Gerais. Eles botaram como indicação aí, a Líbera também. A Líbera agora eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque senão eu apanho. Oi, Líbera. Tô comportado, viu? Bruna. Mas eu concordo. Agora, também fazer um outro entendimento, além do que nós já falamos, da necessidade, da função social, né, do patrimônio, de ter essa maior circulação de riquezas, mas também tem né, a necessidade do testamento, vamos supor assim, vamos trabalhar com o testamento, dessa questão promocional do testamento. Não tem também um viés de tentar aproveitar um pouco ao máximo ainda a vontade do autor da herança? Ou você acha que cada vez mais isso está sendo relativizado em função desses argumentos que eu te dei inicial agora? Olha, eu vou fazer uma meia-culpa, que é o seguinte. A vontade do autor da herança há um dogma que ela é soberana, e deveria sê-lo, desde que ela esteja conforme a legalidade constitucional. Eu reconheço que esses conceitos indeterminados, essas cláusulas gerais, toda essa grade principiológica, trouxe uma gama de entendimentos, os mais diversos, gerando alguma insegurança jurídica, tá? E muitas vezes nós esquecemos um pouco da dogmática, e por isso que eu estou me penitenciando. Quando eu falo a questão da clausulação sobre a parte disponível, ter uma justificativa, eu fujo um pouco da dogmática, reconheço isso, e vou naquela perspectiva da diretriz constitucional, de uma grade principiológica, mas, e aí eu volto, a vontade do testador, ela é soberana, desde que ela siga o texto legal, dentro dessa pirâmide em que a Constituição orienta. Ele não pode se voltar as costas a isso. Agora, onde o STJ tem mitigado o rigor da vontade do testador? Nas questões formais do testamento. Tem se buscado cada vez mais abandonar a forma do testamento para se prestigiar efetivamente a vontade declarada, quando, por exemplo, antigamente se questionava se, eu vou dar no sistema do Código 16, um testamento público com 5 testemunhas. Uma delas não apareceu no ato ou assistiu só o início e sumiu. Questionava-se o testamento público pela ausência de uma testemunha ou que ela não havia assistido todo o ato, e com isso tentava-se invalidar o testamento. Isso hoje é impensável no STJ. Nessa perspectiva, a vontade do testador é absoluta, tinham 4 testemunhas, tem a fé pública de um tabelião, não dá para nós simplesmente abandonarmos esse testamento, reconhecendo a invalidade dele, porque uma de 5, na ocasião, agora são 2, não assistiram todo o ato do início ao fim. Havia abandonado uma parte do ato para ir ao toalete, voltado, tomar um café e voltado. Nessa perspectiva, o STJ tem sim direcionado, dizendo, olha, enquanto eu puder preservar a vontade do testador, eu vou preservar. Agora, quanto ao conteúdo do testamento, não dá para nós mantermos aquela rigidez que existia em relação ao prestígio da vontade, não do testador, mas do proprietário. É aí que eu quero fazer um parêntese. Ou seja, a propriedade, ela tem que cumprir toda a sua função social, e é aí que eu lanço chamo a atenção dos colegas para pensarmos um outro modelo, que é, enquanto proprietário, eu posso dispor, em tese, da coisa como me aprouver, utilizá-la como me aprouver, mas eu tenho limites.
Então, eu tenho um caso que eu cito, muito interessante no estado de São Paulo, de uma propriedade rural que foi desapropriada porque era excessivamente produtiva. Como assim? Ela não respeitava leis ambientais. Tinha mais de 100 autos de infração, não tinha mata ciliar, não tinha nada. Tudo era plantado. Ela é produtiva? Ela é. Ela respeita o meio ambiente? Não. E ela foi desapropriada por isso. Foi para o tribunal, virou uma briga, depois eu não sei o que ocorreu no STJ. Não cheguei ao final. Mas o tribunal confirmou a decisão de primeiro grau, porque meu filho que estava ligando aqui. Mas muitas, os autos de infração não respeitavam nada. Não, agora, eu tenho que observar, o proprietário ele tem que ter uma relativização daquilo que, eu não posso dizer, por exemplo, olha, eu quero que o patrimônio fique até a terceira geração, clausulado. Eu quero que esse bem fique no seio da família, porque foi do meu tataravô. Poxa, se foi do seu tataravô, é importante para você? É significativo? É. Mas muitas vezes perderam e não tem mais a representatividade de outrora. Então, exemplos são muito comuns hoje. Tem propriedades rurais hoje com as cláusulas próximas a grandes centros que valem verdadeiras fortunas se você colocar para empreendimentos imobiliários, fizer lá um loteamento, e aquela inalienabilidade impede completamente. O que você pode fazer um pedido judicial, falar, olha, eu vou ter algo que é muito mais produtivo. Mas é o mesmo bem? Não é. A ideia é manter a propriedade que foi da família, como queria o testador? Se é isso, o novo empreendimento deixa de existir. As coisas que a gente fala, que o mundo muda. As circunstâncias, talvez ele pensou em querer preservar para manter o negócio da família, mas até o negócio fica muito melhor se for um loteamento. Desenvolver, olha que situação alguma dramática. coisa, uma indústria, até um fator de terceiros, problemas que você não tem um controle, né? A gente não tem, a gente tem várias variáveis no tempo, ao longo do tempo. Olha que situação dramática. Oi, Dani, Cavalieri, querida. É assim, imagina o seguinte, isso é um caso prático. É um senhor que construiu um império, ele só tem filhas mulheres, e não tem nada contra, aqui não tem questão de gênero, mas olha só, ele tem uma propriedade rural no final do mundo. Mas nem... são 3 mulheres e um rapaz. Nem o rapaz, porque é no fim do mundo, eles são pessoas que vivem na cidade. E eles falaram, Marcelo, tem a cláusula de inalienabilidade, é lá no final, num local absolutamente inóspito, e as meninas falam assim, eu não vou para lá. Eu nem consigo morar nessa região, tá? Não é Rio Verde não, Igor, aí é bom pra caramba, entendeu? E aí, esse é um querido amigo de Goiânia, ele é de Rio Verde, mas um amigão muito querido. E aí o que eu coloco quando a gente pensa nisso, qual é a viabilidade disso? Pessoas que moram numa distância gigantesca, num país que é continental, num local que é inóspito, não tem nenhuma feição, nenhuma habilidade no sentido técnica para tocar aquilo, eles não querem aquilo. Eles querem, na verdade, trocar por imóveis urbanos. Então faz a subrogação. É a opção que tem muitas vezes, pedir a subrogação, justificando. Agora, vale dinheiro? Mas lógico que vale muito dinheiro, um montão de terra. Para quem sabe tocar, para quem sabe cuidar. Eles, no caso específico aqui, o juiz autorizou a vender. Uma parte ele liberou para questões existenciais de estudo, a outra parte ele falou, não, troca por outros bens, sobre os quais recairão a cláusula. E aí, quando eles precisarem vender, é outra subrogação. Isso é um empecilho danado. É uma burocracia danada e custa. Né? Retirar o bem de circulação... Completamente. O Orlando Gomes, o professor Orlando Gomes, que era um monstro, ele, em 1970, ele já falava desse caráter antissocial das cláusulas. E hoje a gente tem instrumentos, a partir do texto constitucional, para reforçar o entendimento do mestre e defender que, efetivamente, a gente pode ter uma relativização, quando ficar evidenciado no caso concreto, sem subrogação, que há uma destinação efetiva a bem do sucessor. Nesse sentido que eu tenho sustentado no livro, no artigo que apresentei aí para essa obra tão bem coordenada por você. Ô, Marcelo, essa questão da formalidade, da relativização das questões formais que o STJ tem mitigado, isso tem seguido uma tendência internacional. Eu lembro quando eu estava lá na Alemanha, pesquisando e até vendo vários outros países.
Não, vendo lá de vários outros países. Aí, nossa querida Daniela Mucilo, É, minha também irmã. aí nos prestigiando. Minha Mas irmã, eu quando eu vi falo que aqui, ela é minha irmã, ela fica brava, porque ela fala que eu tenho várias irmãs. Não, você é minha irmã. mas eu falo assim, como que isso também tem sido uma tendência assim, bem no exterior também, em função essas questões formais, dessa flexibilidade, e mantendo, preservando a vontade da tolerância dentro dessa flexibilidade. E no Brasil, né, eu acho que realmente essa questão do conteúdo, e a Daniela também, né, que domina tanto direitos reais, propriedade, posse, tem 2 artigos maravilhosos no tomo 1 sobre usufruto e no último agora sobre fideicomisso, né? E tem que me preparar outro, hein, Daniela? Ó, o professor Gustavo O aí também. Canhão, grande Canhão, grande tabelião, está trazendo aí a lembrança desse acórdão do STJ que validou aí, né? Um testamento particular É, com a digital, exato. Mas isso abandonando aquelas questões formais em prestígio à vontade do testador. Mas quando a questão é formal, em relação a conteúdo, a vontade do testador ela é soberana, desde que ela siga é, a conformidade legal. como também teve Mas, aquela que seguia a vontade da autorderança, mas teve falsificação nas assinaturas. Lembra do STJ também? Aí respeitou, mas teve umas falsificações lá. Só isso, né? Mas é bobagem, isso. coisa pequena. Mas olha, Marcelo, super obrigada. Eu queria Eu que te aproveitar agradeço. também, convidar todos que nós estamos aqui no meu link, é só entrar, tem a inscrição para o curso, que eu, a professora Simone Tassinari, que estava aí, o professor Daniel Bucay, a professora Ana Carolina Brochato Teixeira, estamos organizando um curso de planejamento patrimonial e sucessório, um curso com uma metodologia super diferente. E em função disso, estamos tendo várias lives. Quinta-feira, ontem eu tive com o Rodrigo Toscano, né, sobre holding e planejamento sucessório. Hoje com você, cláusulas restritivas. Quinta, a gente vai ter com a Marília sobre contrato de namoro e planejamento sucessório. Na segunda, estamos pendente aí, aguardando uma confirmação. Terça, a gente tem com o Gabriel Schumann sobre direito imobiliário e planejamento. Na quinta, com a Luciana Pedroso Xavier, também sobre trust e planejamento. E aí a gente está com a programação, tem Rodrigo da Guia também, sobre enriquecimento sem causa. Tem muita coisa boa Bacana. ao longo do mês de março aí, a gente está com várias lives divulgando. Todo esse material está no canal do YouTube, fica lá disponível, fica aí no GTV também. Depois até te mando o link, se você quiser mandar para os alunos, fica à Muito disposição. legal. Tá Marcelo, joia. muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Agradecer a todos aí que participaram, os professores que vieram prestigiar. Muito obrigada. Eu que te Líder, um beijo agradeço. para você. Muito feliz aí com as novidades. Eu que te agradeço, foi um prazer. Tassinari, obrigado pela tua presença. Candice, os amigos todos, o Eric, que é um parceiraço de trabalho aqui, todo mundo que esteve presente. Dani, para mim é uma honra estar com você. Obrigado pela tua confiança. Adorei. Obrigadão. Que Conta comigo bom. sempre. Tá Bom? jóia. Beijo, Beijo, querido. gente. Fiquem bem. Tchau, Gente, tchau. muito obrigada mais uma vez. Nos reencontramos quinta-feira, tá bom? E aí, Bacana. Daniela, vou te agendar também, hein? Tem que falar sobre fideicomisso, hein? Vamos lá. Joia. Beijo. Beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau.